Olá, chicos, buenos dias, como estão? Estamos mais vindo para mais uma aula prática hoje, uma aula de espanhol, como a gente está em aula do portal, a semana B. E essa semana, não sei se vocês sabem, mas alguns professores vão trabalhar com vocês atividades relacionadas ao meio ambiente. Então, a gente, dentro desse tema, que essa semana a gente está com o projeto Meio Ambiente, a gente vai estar desenvolvendo com vocês algumas atividades referente a isso. E já pensando na nossa atividade avaliativa desse bimestre, que eu já estava para desenvolver essa atividade com vocês, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai descobrir como é que a gente pode escrever um conto, uma história, tá certo? Então aí a pergunta, como escrever um conto? E a ti? ¿Qué tipo de cuento te gusta? Lee las instrucciones y continuación y desarrolla lo que pide abajo. O que quer dizer isso? Então, aqui tem algumas orientações de como se produzir um conto. Então, depois dessas orientações, dessas instruções, a gente vai entender o que é que se pede, como tem lá, a continuação, desarrollar o que se pede. Primeiro, recolecta ideias para tu cuento. O que quer dizer isso? Você vai coletar ideias. Eu quero falar sobre o quê? Eu estou pensando em falar sobre o quê? Na hora de escrever esse conto. Ideias, né? O que é que a gente pode? Temas. Começa com as características del cuento. Então, depois disso, depois da gente ter em mente quais são as nossas ideias de tema, de personagens, entre outras coisas, vem como a gente pode dizer, a lista, né? A lista de características em que um conto apresenta. Primeiro, introducción. Presenta los personajes, el lugar de la historia, el momento en el tiempo, el clima, etc. Então, já na introdução, a gente já pode encontrar isso. Tanto os personagens, como o tema, como o clima, tempo. Então, tudo isso a gente já encontra na própria introdução. Acción inicial, donde começa a história. Então, depois de a gente apresentar o tema e os personagens principais, a gente vai ter aquela ação principal, que é a ação que deve se chamar a atenção no início do conto. Depois, acción creciente, narración de los eventos. Então, essa ação crescente é aquilo em que vai crescendo. Iniciou daquela forma, essa ação inicial, e depois ela foi evoluindo, ela foi ou aumentando ou então mudando de perspectiva. El clímax, el punto más intenso de la história. É aquele momento em que a história dá aquele tchan, né? É aquele flash assim, que de uma hora para outra às vezes muda. Então, isso é o clímax. Acción decreciente. Começa el desenlace. Então, depois desse clímax, né? Aquele momento bem forte de toda a ação, aquela ação ela vai começando a se desenrolar, vai começando a reverter ou a mudar a faceta da história, tá bom? Em seguida e por fim, a resolução ou desenlace, um final satisfatório em el qual el conflito central se resolve ou não, né? Então, nesse clímax que acontece, é dado um nó aí. Ele se dá um nó em meio àquela história, que fica aquela ideia, meu Deus, o que é que vai acontecer? Vai fazer isso? Vai ter isso? Então, o desenlace é feito no final, tá? No es obligatorio escribir el conto en orden. Si tienes una idea para escribir uma buena conclusão, escríbela. Então, não necessariamente precisa estar nessa ordem, tá certo? Não tem essa necessidade. Ele pode ter algumas mudanças, tá? Não precisa estar em ordem. Limita a amplitude de tu história. Ou seja, não pode ser aquela história muito longa. Ela tem que ser ali, eu já tenho que pensar. Minha história só pode ter 3 parágrafos. Né? Minha história só pode ter tantas linhas. Então, eu estou delimitando, certo? Aquele momento da história. Ela inicia aqui e termina ali. Pronto. Não pode passar disso.
Quarto, decide quem contará a história. Esse é um ponto muito importante das histórias, dos contos. A gente descobrir, a gente tentar ver quem é que vai contar essa história. Primeiro, né? Em primeira persona, esse narrador ele vai ser em primeira pessoa. Esse é o personagem quem conta a história. Ou seja, se for em primeira pessoa, o próprio personagem principal é que vai estar fazendo essa contagem. Em segunda persona, o leitor é um personagem de la história. Ou seja, se for em segunda pessoa, aquele em quem está lendo, certo? Ele também está sendo um personagem da história. Ele está contando aquela história ali junto com os personagens, como se estivesse vivenciando aquela história. Ou então, em terceira persona, há um narrador por fora da história. Então, vocês precisam escolher um desses três. Eu não posso misturar, tá? Um conto, ele não pode ter essa mistura. Ele tem que ser apenas um. Primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? Quinta, organiza tus pensamentos. Organizando os pensamentos, a história ela não vai se desligar. Ou seja, uma informação ela vai se conectando com a outra. Então, é aí a partir das informações de pensamento, das organizações. E, por fim, revisa e edita tu cuento. Ou seja, a gente vai precisar, depois de terminar de lê-lo, de descrevê-lo, certo? Corrigindo, a gente precisa ler ele novamente e fazer algumas edições onde se é necessário. Quando hayas terminado de escribir, ve hasta el principio y corrige los errores mecânicos, lógicos ou semânticos. Tá certo? Nesse ponto, o que é que eu quero que vocês façam? Tá? Em momento algum, detalhe, uma coisa que vocês prestem bastante atenção. Vocês não podem, tá certo? Vocês não podem. Isso vai valer desclassificações, ou seja, vocês vão perder pontos. Colocar no Google Tradutor. Como sempre digo a vocês, base vocês têm, então usem apenas o dicionário. Vocês não podem estar usando o Google Tradutor, porque eu conheço quando vocês usam, tá? E como atividade, certo? Agora tu crea em tu caderno um cuento corto sobre o tema el medio ambiente. Utiliza todos os recursos literários que conoces e dá-les rienda suelta a tu imaginação. Usa esse espaço abaixo para tua atividade final. O que quer dizer? Vocês vão criar um conto curto. Não precisa ser um conto tão extenso. Ele tem que ser um conto curto. Com o tema dele, o tema principal de toda a história vai ser o meio ambiente. Então, vocês vão escolher o tempo, o espaço, os personagens, tá certo? Vocês vão seguir todas essas orientações que foram dadas aqui em cima, tá certo? Sem fugir delas, gente, tá? Sem fugir. Tem como base todas essas informações e utilizando esse tema principal. Essa atividade, ela vai valer metade da nossa nota, tá certo? Metade de nossa nota. Ou seja, a outra metade vão ser todas as atividades que a gente fez do início do bimestre até agora, tá certo? Ou seja, lá do finalzinho de abril até agora em junho. Todas as atividades vão ser a segunda metade da nota. Então, esse conto vocês vão produzir eles no caderno, inicialmente. Lembrando que em espanhol. Em seguida, vocês vão passar todo esse conto de vocês para essa folha que ela vai estar lá na escola. Essa folha ela vai ser exposta, tá certo? Então, aqui tem atividade, projeto meio ambiente. Vocês vão colocar o tema do conto de vocês, que é um conto, ele precisa ter um tema, ok? Vão escrevê-lo aqui com uma letra legível, certo? Lembre-se, tem que ser uma letra legível, em que outras pessoas podem ler. Depois vocês se apresentam, aluno tal, turma tal, ou seja, 8º ano, ok? Que é para as outras pessoas lerem. Lembre, essa atividade ela precisa estar toda em espanhol, combinado? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que eu estarei à disposição de tirar todas as dúvidas de vocês,
tá certo? Mas seguindo essas regrinhas que estão aí, vocês conseguem produzi-lo de uma forma bem legal, bem dinâmica. Usem a imaginação de vocês. Combinado? Então, hasta luego e até a próxima semana.